Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Queridos, eu estou passando aonde eu quero aqui deixar um alerta de Deus no seu coração. Aliás, eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem. Isso aqui é um alerta, isso aqui é um aviso, ou um despertar, ou um sinal da parte de Deus para todos aqueles que me ouvem em algum lugar. Colossenses, capítulo 2, versículo de número 20, diz assim: se morreste com Cristo para o rudimento do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Ora, quem morreu com Cristo para o rudimento do mundo não devia ser a favor do rudimento do mundo, deveria ser contra. Mas infelizmente vemos que muitos que dizem ter morrido para o rudimento do mundo são favoráveis a eles. Porque muitas pessoas que dizem ter morrido com Cristo para o rudimento do mundo está sendo favorável aos próprios rudimentos do mundo, porque há muitas pessoas que estão sendo a favor da vaidade, por exemplo, e a vaidade faz parte do rudimento do mundo, porque a Bíblia condena a vaidade. Muitas pessoas que dizem ter morrido para o rudimento do mundo juntamente com Cristo está sendo favorável, por exemplo, à jactância, está sendo favorável ao orgulho, está sendo favorável à ganância, está sendo favorável à pobreza de espírito, está sendo favorável à escravidão, está sendo favorável à sujeira dentro de muitas igrejas. Porventura, esse tipo de sujeira não faz parte do rudimento do mundo? Por acaso Deus que servimos, Ele não é santo? Desde quando Deus aceita sujeira, irmão? Aqueles que aceitam, como eu falava mais cedo, Deus ele não aceita negócio de politicagem dentro da igreja. Isso é sujeira, faz parte do rudimento do mundo. Deus não aceita os rudimentos do mundo dentro da casa dele. Quantas pessoas estão sendo favoráveis aos rudimentos do mundo, os quais muitos dizem ter morrido para eles e está sendo favorável? E eu preciso lhe dizer, nós na qualidade de crente não podemos ser favoráveis aos rudimentos do mundo, devemos ser contra os rudimentos do mundo e favorável à Escritura. Quantas pessoas que conhecem a Escritura é favorável à ganância, favorável à mentira, porque aceita, concorda, está sendo favorável. Ora, não morreu para os rudimentos do mundo, por que está aceitando esse tipo de coisa? Não morreu por engano, não morreu por rudimento do mundo, por que está aceitando o engano ainda? Quem morreu por rudimento do mundo não pode mais ser favorável a eles. Se morreu por rudimento do mundo, tem que deixar de lado os rudimentos do mundo e viver segundo Cristo, viver segundo a Escritura. Não está contra a Escritura e sendo a favor dos rudimentos do mundo, como muitos têm feito. Todo cristão tem que ter essa ciência, todo cristão tem que ter essa maturidade, abrir a mente, conforme Romanos 12:2, aonde diz: não vos conformei com este século, mas devemos ter a mente transformada e renovada em Cristo, para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12:2 está escrito. Então por que muita gente, mesmo estando na presença de Deus, está sendo favorável aos rudimentos do mundo em vez de ser contra? Simples, porque embora estão na presença de Deus, não morreu para o mundo está neles ainda, por causa disso. Então não adianta ficar dentro da igreja e o diabo enganando. Não adianta estar dentro da igreja e deixando-se levar por essas coisas, porque o adversário está enganando muita gente, muitas pessoas achando que estão dando certo e estão dando errado, e não conseguem perceber, porque a Escritura também diz que o Deus deste século chegou o povo para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Muitas pessoas espiritualmente falando estão cegas dentro da igreja, porque o diabo chegou. Por isso tem tantas pessoas que estão andando segundo os rudimentos do mundo, os quais deveriam estar mortos para eles. Os rudimentos do mundo, todo crente deveria estar morto para eles. Devia estar vivendo segundo Cristo, e não segundo os rudimentos do mundo. Mas está deixando Cristo de lado, como se tivesse morto para Cristo e vivo para o mundo. Nós temos que estar morto para o mundo, e sim, vivo para Cristo. O mesmo apóstolo Paulo disse em Gálatas 6,14:
que ele e o mundo tornou-se inimigo um do outro. Ele diz que no mundo não tem nada que interessa a ele, e nele não tem nada que interessa o mundo, tornou-se inimigo. Ou seja, é como se dissesse que ele está morto, ou estava morto para o julgamento do mundo. Todo crente devia pensar de igual modo. Versículo de número 21 diz assim: não manuseie isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro. Veja que a Escritura deixa bem claro: não manuseie isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro. Está se falando de quê? Do julgamento do mundo. Quantas pessoas estão na presença de Deus e deixando-se levar pelo vício, sendo submisso ao julgamento do mundo ainda? Quantas pessoas estão na presença de Deus e deixando-se levar pela ignorância, deixando-se levar pela arrogância, pelo mau temperamento, deixando-se levar por tantas outras coisas que estão vinculadas ao rudimento do mundo? E a Escritura diz com relação ao rudimento do mundo: não manuseie isto, não proves aquilo, não toques daquilo outro. Veja, não proves aquilo. Tinha tanto crente recente aí fazendo festa de São João, tinha tanto crente aí comendo milho, comida sacrificada a ídolo. Porventura não está escrito no livro de Coríntios que nós, que somos conhecedores do saber, a gente não deve ser motivo de cauterização para a consciência de outros? Porque a Bíblia diz isso. Porque se nós, que somos conhecedores do saber, a gente come em mesa sacrificada a ídolo, nós vamos estar corrompendo a consciência de outros, levando outros que não conhecem Deus como nós, vamos estar levando outros a cometer o mau exemplo, o qual nós mesmos vamos estar cometendo. Então, a gente que somos conhecedores, senhores do saber, como diz no livro de Coríntios, a gente não pode participar da mesa de ídolo, senão a gente vai estar dando um mau exemplo, cauterizando a consciência de outros e induzindo outros irmãos fracos de consciência a cometer o mesmo erro que vai nos ver cometendo. Porque se nós conhecemos a Deus, se servimos a Deus, a gente não pode estar dividido, servir a Deus e aos ídolos ao mesmo tempo. É o que diz no 21, não manuseie isto, não proves aquilo, não toquei naquilo outro. Ou seja, a gente não pode estar dividido na presença de Deus. Ou serve a Deus ou não serve, não serve a dois senhores, está escrito. Mas há muitas pessoas, infelizmente, que estão deixando-se levar pelos rudimentos do mundo. Tinha morrido para os rudimentos do mundo, mas em vez de estar contra eles, está favorável. Eu pergunto para muitas pessoas que estão me ouvindo, não diria nem para todas, mas para a maioria: será que você está a favor ou contra os rudimentos do mundo? Tem muitos crentes aí fazendo umas danças esquisitas, outros vestindo curto, outros irmãos estão conformados com adultério, outros estão conformados com traição, rudimentos do mundo. Rudimento do mundo, adúltero, é isso que muitos são. Eu vou repetir: adúltero, é isso que muitos são. Sabe por quê? Está vivendo segundo os rudimentos do mundo, os quais deveriam estar mortos para eles, mas é como se tivesse morto para Cristo e vivo para o mundo. Nós temos que estar morto para o mundo e vivo para Cristo. Só que infelizmente parece que os valores se inverteram. No 22, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destrói. Pois todas estas coisas com uso se destrói. Que coisas são essas? Os rudimentos do mundo, os quais nós deveríamos estar mortos para eles. Quem não está morto para os rudimentos do mundo, os próprios rudimentos do mundo vai dar rasteira nesse alguém mais cedo ou mais tarde. Quantas pessoas estão levando rasteira aí? Vê quantos líderes religiosos de igreja recentemente levou rasteira da vida. Alguns perderam a vida, outros aí foi assaltado, outros já sendo sequestrados. Eu não vou dar nome aqui, mas quem ouvir essa mensagem sabe do que eu estou falando. Sinais de Deus, de que está deixando se levar pelos rudimentos do mundo. Tem que se arrepender, viu? Tem que andar certo na presença de Deus. Não viver conforme os rudimentos do mundo, os quais deveria estar morto para ele. Todas estas coisas com o uso se destrói. Vê se não tem pessoas se destruindo. Família destruída, a vida espiritual destruída, a vida financeira no fundo do poço, a saúde debilitada, em vários aspectos. Muitas pessoas que estão mesmo na igreja, mas a vida está destruída, não tem paz dentro de casa. Os rudimentos do mundo é o que muitos estão vivendo. Todas estas coisas com uso se destroem. Ou seja, todos aqueles que aceitam fazer parte desses rudimentos,
ou todos aqueles que ainda estão vivendo para os rudimentos do mundo, são destruídos mais cedo ou mais tarde. Porque os próprios rudimentos do mundo destroem mais cedo ou mais tarde essas mesmas pessoas. 23 para finalizar. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Parece ser sábio. Parece inteligente quem comete esse tipo de coisa. Quem aceita esse tipo de... Parece inteligente. Com culto de si mesmo e de falsa aparência. Com culto de si mesmo e de falsa aparência. A pessoa que está vivendo para os rudimentos do mundo, a pessoa que em vez de morrer para o mundo, viver para Cristo, é como se tivesse morto para Cristo, vivendo para o mundo, a Bíblia diz que essas pessoas, o culto é de si para si, de falsa humildade, falsa aparência, falsa sabedoria, de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Em vez de ser contra a sensualidade, como diz no final do versículo 3, é a favor, porque aceita todos os rudimentos do mundo, os quais deveria estar morto para ele. E essas coisas, disse no versículo 22, no final do versículo 22, com o uso se destrói. Ou seja, todas as pessoas que deveriam rejeitar os rudimentos do mundo, ser contra, estão sendo a favor. Essas próprias coisas, estou falando dos rudimentos do mundo, mas cedo ou mais tarde, destrói as próprias pessoas que estão utilizando dos mesmos, ou que estão fazendo uso dos mesmos. Então você que está me ouvindo agora em algum lugar, tome muito cuidado como anda na presença de Deus. Tome muito cuidado como anda na presença do Todo-Poderoso, porque todas essas coisas com uso se destrói. Nós temos que ser contra os rudimentos do mundo e não a favor deles. Como eu falei anteriormente, vê como Deus ele tem dado sinais aí, líderes religiosos, alguns perdendo a vida, outros sofrendo assalto, outros, muitas das vezes, as pessoas atrás, por conta de tanta coisa errada que faz, as pessoas planejando o sequestro, entre tantas outras coisas. Não darei nome aqui, não preciso fazer isso. O que significa isso? É exatamente culto de si para si, falsa sabedoria, falsa aparência. São as pessoas que estão vivendo de falsa aparência, como diz aqui. São as pessoas que estão sendo favoráveis aos rudimentos do mundo, em vez de ser contra eles. Eu finalizo a mensagem com uma pergunta para aqueles que estão me ouvindo em algum lugar. Espero que todos que estão me ouvindo sejam contra os rudimentos do mundo. Mas eu pergunto, você é a favor ou é contra os rudimentos do mundo? Será que é por acaso que tem tantas pessoas sofrendo, tantos horrores, tantos absurdos, que não era para estar sofrendo? Por que será? Que você tire suas próprias conclusões, tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima no nome de Jesus.